Olá, muito prazer. Eu sou a Andresa, eu sou mãe de 2 alunas aqui do Colégio Monte Alto e eu tô aqui exatamente como você, buscando a melhor educação possível para os nossos filhos. Durante a Semana da Educação Personalizada, uma equipe de especialistas veio nos contar alguns dos métodos mais eficientes para viver a paternidade como protagonistas da educação dos nossos filhos na prática. Nesse vídeo, nós vamos receber o João Malheiro, que vai nos falar um pouco da educação dos filhos de um ponto de vista muito interessante. O que um filho espera dos seus pais? O que será que os nossos filhos esperam de nós? E como nós podemos atender o que eles precisam? Na primeira aula dessa série, a professora Maria Azeredo abordou os 4 hábitos fundamentais na educação dos nossos filhos. Foi uma aula realmente incrível e eu quero agradecer a todos vocês que assistiram e nos enviaram seus comentários, dúvidas e nos acompanharam até aqui. A nossa equipe faz sempre o possível para responder o máximo de perguntas, mas se você enviou alguma pergunta por e-mail ou nas redes sociais e ainda não teve resposta, você pode deixar o seu comentário aqui também. Se você ainda não assistiu essa primeira aula, eu recomendo de verdade que você assista e com caderno e caneta em mãos, porque a aula foi maravilhosa e ela está disponível aqui mesmo. É só você procurar pela aula 1. Aliás, você pode preparar seu caderno e buscar uma caneta agora mesmo, tá? Porque esse vídeo certamente também vai ser cheio de excelentes dicas práticas para a sua vida e você não vai querer esquecer tudo depois que acabar, né? Bom, enquanto o pessoal busca o material, eu queria saber de você. De onde você é? Nós sabemos que tem pessoas, talvez aqui de todo o Brasil, participando com a gente. E nessa semana de imersão na educação personalizada, você pode deixar aqui os seus comentários, né, dizendo a sua cidade, o motivo pelo qual você está aqui, ou o que você quiser saber. Pronto, sem mais delongas, nós vamos receber o João Malheiro, que é mestre e doutor em educação pelo FRJ, diretor da unidade masculina do Colégio Porto Real. Com mais de 30 anos de experiência na área de educação, ele também é consultor educacional, especialista nos assuntos relacionados à ética das virtudes no ambiente escolar. Seja muito bem-vindo, João. Agora a palavra é sua. Olá, queridos pais. É uma alegria estar aqui com vocês para esse momento de reflexão. Todos nós precisamos desses momentos com calma, refletindo um pouco como é que está indo o nosso trabalho, educadores. Há uma dificuldade hoje muito grande para educar os filhos, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, temos pouco tempo, temos uma vida muito agitada. Depois, às vezes a gente tem um certo sentimento de que não sou capaz, que, puxa, será que eu vou ser bom educador? Está muito confuso hoje o ambiente educativo, será que não é melhor eu terceirizar logo para a escola? Então, ó, desde o começo eu gostaria de colocar esse ponto. O protagonista da educação é você, pai, é você, mãe. Essa tentação que há hoje de terceirizar, né, para a escola, para a tia, para a professora, não é bom, porque os filhos, o que realmente estão esperando de você é esse tempo carinhoso, cuidado de educar o filho. Infelizmente, né, hoje há um pouco de confusão, há um ambiente meio relativista, onde os pais ficam um pouco inseguros. Será que eu estou acertando? Será que eu estou passando um pouco da medida? Será que eu estou um pouco aquém? Então há essas inseguranças e então a gente acha que a melhor solução é terceirizar. E não é verdade. Olha, a melhor solução é a gente refletir juntos, é estudar juntos, é aprender juntos, para se tornar o protagonista, como eu dizia, da educação dos próprios filhos. Então, vamos fazer isso? Vamos aproveitar esse momento calmo, agora em casa, você está em casa, relaxado. Vamos meditar como melhorar? Como me tornar um bom educador, um bom pai? Porque, na verdade, saiba que é isso que o filho espera de você. Às vezes há uma pressão cultural de que nos diz o seguinte: se eu levo dinheiro para casa, se eu
dou um bom brinquedo para o meu filho, um celular, então eu já estou sendo um bom pai e é isso que na verdade eles esperam de nós. E não é verdade. Não é verdade mesmo, tem muitas experiências sobre isso, né? Porque realmente os filhos querem, não são presentes, mas a presença do pai. É isso que eles realmente esperam de você. E isso tem que estar muito consciente nos pais, que o que eu mais preciso dar para eles é o meu tempo, é o meu estudo, é a minha preparação para que eu vá me tornando ao longo do meu desenvolvimento como pai, um bom educador. Então, uma ideia que eu gostaria assim de colocar logo de cara é o seguinte: temos que ser conscientes que os primeiros anos da vida escolar são a base do futuro do seu filho. Eu estou no Colégio Porto Real como diretor há muitos anos e eu percebo que todo o aluno que tem algum problema, né, de cognição, um problema de socialização, acredite, esse problema não é de agora, não nasceu agora, veio lá dos primeiros meses de vida, veio lá nos primeiros momentos da escola em que talvez esse acompanhamento, toda essa preocupação educativa tenha sido falha, tenha havido alguma lacuna que depois, lá na frente, a gente percebe que traz consequências. Então, saibam que você, pai, tem que ajudar o seu filho, né, a fazer esses primeiros passos educativos com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado. Vou lhe dar um dado que, enfim, apesar de ser um dado um pouco científico, talvez ele possa ajudar a entender o que eu estou querendo ir passar. É que a criança, nos primeiros meses, ela na sua cabecinha, ela vai fazendo as tais das sinapses. Sabe o que são sinapses? É quando um neurônio se liga ao outro, e um se liga ao outro, e a cabeça da criança vai ficando com vários neurônios ligados. Sabe quantos sinapses a criança faz por segundo? Um segundo, um minuto, um tempo mínimo? Ela faz 700 sinapses por segundo. Olha a responsabilidade que nós temos como construtores dessas sinapses de estimular ou não a criança nesses primeiros meses, primeiros anos. Se ela é bem estimulada, obviamente que vai ter umas boas pontes de conhecimento ali para que nessa base ela possa fazer depois uns bons raciocínios, fazer produzir um bom trabalho de matemática, de português, pode falar uma boa língua. Então saibam que das experiências boas que ela tiver nos primeiros anos, ela vai ter umas ligações boas. Se porventura o ambiente em casa não está muito bom, né, há um ambiente lá negativo, pesado, um pouco distante, né, o que a gente percebe, né, nessas observações neuronais é que as ligações não são bem feitas, há até as chamadas podas neuronais, onde a criança fica com essas desconexões. E daí que aparecem as tal das lacunas que a gente fala como professor. A gente percebe nessa criança uma lacuna. Ela já está com um corpo de 7 anos, mas parece que a cabeça dela está com só 4 anos. Por que houve essa defasagem, né? É porque efetivamente aconteceu alguma coisa nos primeiros meses, primeiros anos da vida da criança que não foi bem construído. Então, eu acho que os pais, nos primeiros tempos, ela tem que estar sempre lembrando disso. Há uma forte relação entre a aprendizagem da criança e a sua estrutura familiar. Se ela se sente muito acolhida, se ela se sente muito amada, se ela se sente muito acompanhada, ela vai se sentir mais motivada, mais preparada para esse processo de aprendizagem. Então, senhores pais, lembrem da sua responsabilidade de favorecer isso em casa. Os pais têm que ser uns grandes estimuladores do seu filho desde sempre. Qual é o primeiro estímulo que o pai tem que se preocupar? Com a fala. Sabia que a criança, desde que está na barriga da mãe, ela já está escutando a voz? E quando a mãe está falando com ela lá, meu querido, está para nascer, estamos te esperando, ela já está escutando. Então essa fala, ela tem que ser muito bem produzida desde que veio ao mundo, desde que está na barriga da mãe.
E depois, obviamente, quando nasce, a mãe tem que falar muito nos primeiros meses, nos primeiros anos, porque vocês sabiam que 90% das palavras, do vocabulário da criança, 90% vem dos pais. É uma coisa séria. Então, na medida em que você fala bem, na medida em que você conta histórias para ela, na medida em que você vai ajudando ela a ouvir essa fala corretamente, é óbvio que ela vai fazendo essas construções neuronais com perfeição. Ela vai sentir-se com facilidade para depois, na segunda fase, nós sabemos que vem pelas figuras, né? A criança, ela vai, depois que ela ouve muitas palavras, ela precisa de figuras, a imaginação dela começa a ser desenvolvida. Então, o pai tem que ter esse tempo, né, de lhe mostrar um livro de histórias, de contar a história através de figuras, vai contando aquele conto que veio da avó, que veio da bisavó, que todos nós lembramos dessas histórias tão enriquecedoras de valores e de qualidades que a criança vai depois, né, interiorizando. Então, nós temos que dedicar esse tempo para os pais, para as crianças, para que eles possam ir construindo melhor essa base do seu conhecimento. E depois da fala e do estímulo das figuras, é importante que depois, obviamente, quando chega a época da alfabetização, a codificação da escrita, que é toda a temática da alfabetização, aprender a ler, aprender a escrever, que é muito mais elaborado. Mas reparem, olha como houve uma relação imensa entre ser estimulado pela fala, depois pelas figuras, pelos objetos, e depois, finalmente, pela escrita. Então, há um processo. Então, reparem, assim como a gente consegue ver na criança pois esse desenvolvimento, a gente tem que perceber que foi fruto de um trabalho longo, paciente, lento, dos pais e depois, obviamente, da escola. Por isso, família e escola têm que estar sempre muito juntas. Por isso é que eu penso que o Porto Real, passo aqui um pequeno parênteses, né, mas por que o Porto Real está crescendo tão rapidamente? É porque as famílias sentem-se apoiadas, elas percebem que estão sendo ajudadas, né, o que fazer em casa. Afinal, o que eu tenho que fazer em casa para que a minha criança esteja bem, esteja acompanhando bem os estudos, esteja produzindo bons resultados? Então, a família vai tendo orientações da escola, né, e a família pede para a escola orientações. Então, quando vai vendo essa aliança educativa, né, a criança vai crescendo feliz, vai crescendo motivada, os dois estão falando a mesma linguagem. Então, é muito importante que a família esteja muito próxima da escola. E eu acho que esse é o diferencial do Porto Real e aqui também do Monte Alto, onde eu estou aqui, né, obviamente, né, o que essas escolas fazem? Né, elas tentam trazer para dentro da escola os pais. Há muitas escolas por aí que, infelizmente, querem o contrário, né? Querem uma distância, querem, enfim, deixar a gente fazer o nosso trabalho independente. Não, a gente acha que isso não dá certo. Nós precisamos dos pais e os pais precisam dos professores para que esse trabalho simbiótico dê um resultado maravilhoso. Então, muito cuidado, senhores pais, com esses estímulos nocivos que estão nascendo hoje no ambiente familiar. Nós sabemos que, infelizmente, né, essa pressão de pôr lá em frente à televisão é uma realidade, né? Há estudos que estão dizendo hoje que a média brasileira está em 5 horas diárias. E você sabia, senhor pai, qual é o que está aconselhado para uma criança dos primeiros anos? 40 minutos. Um pouco mais velha, no máximo 2 horas por dia, quando tiver 8, 9 anos. As crianças hoje estão vendo 5 horas de televisão, né? Se a gente não for colocar aqui os tablets e os celulares, que às vezes os pais colocam no carro, no cabeleireiro, enfim, no restaurante, para não perturbar. Então, essas estimulações tecnológicas estão sendo muito nocivas para a criança. Vocês não imaginam como isso traz depois imensos transtornos de atenção.
Esse é o grande problema do momento, né? As crianças estão com uma imensa dificuldade de estarem conectadas em sala de aula. Elas querem estar conectadas do mesmo jeito que estão habituadas a conectar-se com esse mundo da imagem, o mundo eletrônico. E, obviamente, depois não conseguem. Os meus estudos atuais estão dizendo que crianças de 3, 4 anos, se estão sendo educadas com muito estímulo eletrônico, conseguem ficar no máximo 5 minutos. Então, seus pais, a gente tem visto crianças que com 6, 7 anos, minha experiência como professor, que eu sou professor no Colégio Porto Alto, ensino virtudes, ensino religião, eu vejo que quando a minha aula é através de um PowerPoint, de um filminho, elas ficam ligadas. Se eu não uso nada de eletrônico e fico só na base da conversa e da reflexão, elas conseguem ficar no máximo 20 minutos. Eu acho já um recorde diante do mundo que está hoje. Mas reparem como isso é um problema. Então, se nós não ajudamos as nossas crianças, né, a ficarem um pouco longe dessa tecnologia e damos condições favoráveis, ela ficar mais no play, ficar um pouco mais em casa com um Lego, com nós mais em casa junto delas contando uma história, nós mais em casa fazendo com que elas nos ajudem talvez na cozinha, a fazer um bolo, a fazer uma pizza, né? Todos esses trabalhos onde elas estão mais calmas, onde elas estão mais no seu ritmo natural, é óbvio que nós estamos ajudando a que elas aprendam a viver no seu time, que a gente costuma dizer, né? Hoje as crianças estão fora desse time, elas estão muito eletrizadas, estão muito descontroladas. Então é óbvio, né, que a criança que vai sendo educada nesse ritmo errado, nesse ritmo impróprio da sua própria natureza, vai ficando problemática, ela vai ficando um pouco alterada afetivamente. Então hoje, senhores pais, querem ajudar os seus filhos, deixem eles no seu quarto, deixem ficarem lá 2, 3, 4 horas brincando com uma tampinha de Coca-Cola. É o melhor brinquedo. Porque enquanto elas estão brincando com esses pequenos objetos que têm pouco valor, saibam que elas estão lá dentro trabalhando a sua imaginação, elas estão criando seus mundos, elas estão aprendendo de outra forma. Agora, quando já vem tudo pronto, de um jogo eletrônico, de um filme, desses jogos que estão no celular, que são muito estimulantes, obviamente ela está se empobrecendo. Então, ela depois, lá na frente, vai lhe trazer muitos problemas. Então, pedimos aos pais que aprendam a criar um ambiente favorável em casa, né? Então, há outros aspectos que os pais também têm que se preocupar, né, nesses primeiros anos, para que esse ambiente seja muito acolhedor, seja muito favorecedor da aprendizagem, que ela já tem o momento certo para dormir, meio da tarde, quando é pequena, a hora para dormir cedo. Ela já tem uma estrutura em casa de higiene clara, hora para tomar banho, hora para enfim, fazer seus cuidados de higiene, de escovar dente, tudo isso. Ela já tem esses hábitos. Porque acredite, um ambiente onde há uma harmonia familiar, onde tudo corre de acordo com o programado, a criança está mais preparada para depois receber esses estímulos cognitivos. Há uma relação entre esse estímulo afetivo, bem orientado, e o estímulo cognitivo. Quando os dois estão dissociados, quando um não tem nada a ver com o outro, às vezes há esses curtos-circuitos, essas podas neuronais, como a gente falava há pouco, que vão dar depois problema. Então, vá criando um bom ambiente, né, de harmonia, né? Haja também ordem na sua família, né? A criança sabe onde guardar os seus brinquedos, sabe onde tem que guardar a sua roupa. Ela começa desde cedo a ajudar os pais nesse trabalho de ordem. Às vezes os pais têm um pouco essa santa obsessão de fazer tudo pelos filhos. Isso não é bom, porque obviamente, né, ela vai estar depois despreparada para se virar lá na frente, na vida. Então, os pais têm que lembrar que nós não precisamos só educar bem na leitura, não precisamos só educar bem em matemática ou no inglês. Obviamente são preocupações importantes, mas lembremos, senhores pais, um papel importantíssimo dos pais e da escola é também educar nesse mundo da virtude. Isso que a gente falava da ordem material, da ordem temporal, porque não esqueçamos disso, a criança é uma só. Ela não é só inteligência, ela não é só técnica,
ela é uma pessoa completa. Então, uma pessoa completa, uma pessoa humana completa, é uma pessoa que tem que saber humanizar toda a parte intelectual, a parte da vontade, da força de vontade, a parte volitiva, que hoje está muito em baixa, a parte afetiva, a parte da socialização, a parte espiritual. Sabe que há uma inteligência espiritual? E que se a sua criança não aprende desde os primeiros meses, né, a entrar nesse mundo do espírito, né, ela vai ter depois dificuldade para ter consciência de quem ela é, que é, na minha postura atual, o último objetivo educacional. É lá que eu tenho que chegar. A minha criança tem que chegar na consciência de quem ela é. Quando a criança chega nessa consciência, tudo o resto vai fluir melhor, a sua liberdade vai estar mais orientada, a sua motivação vai estar mais forte, né? E ela vai estudar com paixão, porque ela descobriu quem ela é. Então, o papel das virtudes, como a gente estava dizendo, ela tem essa função, né, de ajudar a sua criança a tomar consciência de quem ela é. Por isso você precisa saber um pouco dessa ciência da virtude. E nesse aspecto, então, eu penso que também os nossos colégios, Porto Real, Monte Alto e outros colégios que estão agora nascendo no Brasil, estão com essa missão e essa bandeira, que é uma das bandeiras de sucesso, que é o quê? É ensinar os pais a educar nas virtudes. Ninguém sabe disso aqui. Todos os meus testes que eu tenho feito, pesquisas em vários ambientes empresarial, ambientes universitários, ambientes familiares e nas próprias escolas, todas as pesquisas que eu tenho feito têm me dito isso. Ninguém sabe nada sobre educar os filhos na virtude. Esse foi o tema do meu doutorado, fiquei 6 anos estudando esse tema, né? E eu fui vendo que é uma riqueza imensa, tem uma ciência linda, que se os pais soubessem, eles perceberiam que isso seria uma das formas mais simpáticas, né, de educar os seus filhos. Na verdade, é isso que os filhos esperam dos pais, que eles ensinem também nas virtudes. Porque quando você ensina o seu filho a viver bem a virtude da ordem, depois a virtude da obediência, depois a virtude da alegria, a virtude da generosidade, a virtude da coragem, o que eu vejo é crianças cada vez mais medrosas, crianças cada vez mais inseguras. Você sabia que esse medo é a causa hoje da imaturidade da criança? Hoje, como educador, lá no colégio, a gente vê isso. Gente que tem corpo de 8, 9, depois cabeça de 6, 7. E o mundo afetivo está mais atrasado ainda. Está com 4, 3. Repare como há vários mundos dentro da criança. Porque quando você olha para ela, se você vê ela só do ponto de vista corporal, acha que ela está bem. Não, ela está bem, está gordinha, está feliz porque tem muito brinquedo, está muito bem, não me dá muito trabalho por enquanto, então está bem. Não, sabe que não é verdade. Isso fui aprendendo com a minha experiência lá no Porto Real, no Fundamental 1. A gente vê crianças com um corpo grandão, já chuta com muita força, mas depois a gente vai ver como ela está aprendendo em sala de aula e está com a cabeça já defasada para o corpo. E depois você vai ver como ela se relaciona com os amigos, com os pais, e ela está mais defasada ainda afetivamente. E qual é a causa? Sabe qual é a causa? O medo. Ela tem medo de sofrer. Os pais não educaram o filho desde cedo para o bom sofrimento. Um bom pai, ouça o que eu vou falar agora, se ama realmente o seu filho e quer o seu sucesso, tem que educar desde cedo para as pequenas frustrações, para as pequenas negações. O pai tem que aprender a dizer não, que na linguagem ética da virtude quer dizer sim para a vitória lá na frente, porque ela está preparada para sofrer, está preparada para enfrentar dificuldades, não tem medo de levar um fora no futebol, não tem medo de levar, pois, uma contrariedade, porque, enfim, não recebeu lá o prêmio do professor, porque levou uma bronca no trabalho escolar. Quando a criança não está preparada para esses pequenos sofrimentos, lá na frente são os adolescentes medrosos que nós vemos hoje. Reparem como a virtude vai dando essa estrutura psicológica para que a criança vá crescendo, então, de forma mais equilibrada, de forma mais serena, mais segura. Nós precisamos hoje de crianças seguras, sabem disso? Hoje em dia, quem faz testes de seleção das empresas, sabiam que o que mais estão procurando, que estão mais selecionando, não são tanto alunos excelentes na parte técnica, na parte acadêmica. Estão procurando hoje são crianças maduras,
alunos que souberam enfrentar a vida com coragem, com determinação, com responsabilidade. Isso é fruto da virtude que ela aprendeu lá na educação infantil, lá no Fundamental 1. Esses primeiros anos é onde a criança interioriza esses hábitos sadios, esses hábitos operativos para o bem. Então, se os senhores pais aprenderem essa ciência da virtude, vão perceber que ela vai ficar boa na escola e boa nas relações com os outros. É isso que a gente sonha. A gente quer crianças equilibradas, crianças que vão nos deixando orgulhosos pelo que elas fazem, mas pelo que elas são, né? Isso é o mais importante. Bom, senhores pais, eu espero que todas essas ideias tenham nos ajudado a entender que educar é um trabalho difícil, mas possível. Por quê? Porque se eu me dedico a esses estudos, a essas reflexões, a essas leituras, que é isso que nossos colégios propõem, nós damos uma formação muito sólida, nós queremos formar os pais para isto, para que eles possam educar com toda essa amplitude que é educar uma criança. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas se você se dedica, se você estuda, o que é que os filhos esperam do pai? Que você dedica um tempo a estudar um pouco mais sobre educação. Perca um pouco de tempo nisso e você vai ver que é um ganho, porque você vai se sentir uma pessoa mais sólida, um bom pai que sabe o que está fazendo, descobriu que o principal negócio da sua vida são os próprios filhos. É isso que vai dar a maior realização, não é uma empresa, um dinheiro, que isso será sempre uma consequência do anterior. Então, lembre-se que esse tempo que você vai dedicar aos seus filhos, esse tempo que você vai dedicar a estudar os seus filhos, é um tempo precioso que você vai se sentir orgulhoso lá na frente por ter sido um pai exemplar, um pai que sabia o que estava fazendo e que na hora de exigir não tinha medo de exigir, porque ele sabia que essa exigência era um bem para o seu filho. Então, não tinha medo de exigir. O que está acontecendo hoje é justamente porque há essa ignorância educativa, os pais ficam educando só na base do sentimento. E um pai que educa só na base do sentimento, que ele vai ficar triste, que ele vai ficar contristado, que ele vai ficar frustrado. O pai que educa só afetivamente não vai ser um bom pai, necessariamente não vai ser um bom pai, porque ele vai querer sempre passar a mão na cabeça, vai querer sempre ser um super protetor e, obviamente, talvez ali no momento presente, ali a curto prazo, resolva o seu problema, mas nós temos que olhar sempre para frente. Um educador, um bom educador, está sempre vendo que dessa minha ação, às vezes um pouco mais firme, mais assertiva, vai trazer depois, lá na frente, depois de 5, 6 anos, o resultado. A gente demora para ver os resultados na educação. Então, tenham sempre essa visão de médio e longo prazo. O que eu vou fazer agora, nos primeiros meses, primeiros anos, é o que vai me trazer lá na frente, depois, a minha paz, a minha tranquilidade. Termino com essa imagem que é muito didática, que eu sempre gosto de dizer nas minhas palestras. Um pai que nos primeiros 10 anos de vida foi firme, sem medo, dos próximos 60 anos, seu filho vai lhe dar só céu de brigadeiro. Só paz, alegria, realização. Por outro lado, aquele pai que nos primeiros 10 anos de vida foi displicente, terceirizou, foi fazendo com que, enfim, fosse levando, sem muito problema, sem exigir nada, satisfazendo todos os seus caprichos, dando tudo o que ele queria, sendo um pai assim, entre aspas, bonzinho, depois dos outros 60 anos. É só anos de cruz, anos de sofrimento, anos que vai lhe custar muito. Faça as contas e veja o que mais vale a pena. Sofrer nos primeiros 10 anos essa dedicação, essa entrega, esse amor, portanto, pelo filho, para depois ter só alegrias, ou ficar 10 anos passando uma vida feliz, entre aspas, com o seu filho, mas depois dos outros 60 anos vão ser uma cruz e vão ser um sofrimento. Pense um pouco sobre isso e tenha certeza que você vai escolher a opção correta. Muito obrigado, tenho certeza que essas ideias têm lhe ajudado a despertar para essa responsabilidade que nós, como pais, como educadores, temos que dedicar tempo a estudar os nossos filhos, porque é isso que estão realmente esperando de nós. Muito obrigada, João, por dividir um pouco da sua experiência com a gente. O interessante é que você mencionou muito desse cenário, né, que nós estamos realmente imersos, né, essa agitação, essa falta de tempo.
Provavelmente algumas pessoas agora estão curiosas sobre o que falamos da aplicação disso tudo na escola. O João mencionou muito como isso é feito na escola. E de fato, o Colégio Monte Alto possui essa solução integrada na sua proposta educacional. Isso de forma muito completa, né? Nas aulas da Semana da Educação Personalizada, nós procuramos passar o máximo sobre alguns temas bem abrangentes, mas realmente o tempo é um pouco apertado e não dá para explicar tudo em detalhes. Eu mesmo já tive experiências muito transformadoras com as preceptorias das minhas filhas, mas por enquanto eu queria só que vocês deixassem aqui os seus comentários e dúvidas, porque nós ainda temos mais uma aula pela frente. Na próxima aula, nós falaremos sobre casos práticos, cada um deles com seus desafios e soluções, todos sobre a educação dos nossos filhos. Te vejo na próxima aula.